Falar dos 20 anos da Irmãos de Assis é realmente contemplar a página do nosso carisma, o ser folha ao vento do Espírito. Há 20 anos atrás, eu pensava como seria dali a 20 anos e tinha muito medo no meu coração. Mas pensar e falar sobre 20 anos que chegamos é pensar antes disso, porque essa história começou muito antes. Se eu for olhar para os escritos de Deus, eu tenho que olhar lá para Dona Zilda e o seu Anísio, quando eu nasci, porque nós acreditamos que nascemos com um carisma. Então, eu nasci Irmãos de Assis. E cada Irmão de Assis foi gerado Irmãos de Assis no útero da sua mãe. E nós nos descobrimos Irmãos de Assis. E essa descoberta da Arlene Irmãos de Assis, para ser a fundadora, algo que eu não sabia, se descobriu muito antes. Começou todo esse processo muito antes. Talvez lá no grupo jovem, Alicerce, lá na São José, talvez lá no Auxiliadora, no São José, em tantos grupos que eu passei da PJ. Hoje, relendo toda essa história, vou vendo muitos sinais, mas eu não sabia disso. Mas lá na equipe jovem da Renovação, hoje, rezando, vendo os detalhes, os sinais, eu via que Deus já escrevia aquela história. Na verdade, ali Deus deu muitos sinais de que Ele queria algo mais, de que Ele queria muito mais. As primeiras experiências místicas, as primeiras profecias, nos cadernos estão escritos. Era ali que Ele ia revelando. O primeiro lugar, quando nós fomos como equipe jovem para Uruaçu. E nós não fomos para fundar uma comunidade. Nós fomos como equipe jovem para um congresso da Renovação de Jovem. E ali o William, fundador da Emaús, nos olhou nos olhos e disse que nós tínhamos um brilho diferente no olhar. E nós saímos dali para rezar 1 ano, para depois viver uma experiência comunitária. Eu e tantos outros. Talvez esqueça o nome de alguém, mas naquela van estava eu, a Kátia, o Marquito, o Júnior da Boa Nova, o Marcinho, o Silvão, a Carla Maria, o Fábio, acho que o Nivaldo, o Vicente, a Celina. E dali voltamos para rezar. Em 2 meses, a Irmãos de Assis, inicialmente comunidade sem nome, saiu já vendo casa, e em 18 de dezembro morávamos juntos. Olá, eu sou a Karina Foster, sou casada com o Júnior, tenho 2 filhas, Ana Beatriz e a Camille. E falar para mim um pouco sobre a Irmãos de Assis é um grande privilégio, um presente de Deus, porque essa comunidade fez e faz parte da minha história de vida. Eu conheci a Arlene e alguns irmãos da Irmãos de Assis por volta de 95, fazíamos parte da equipe diocesana jovem. Por volta de 97, essa equipe ia se desfazer, né? Entrariam outros jovens, montariam uma outra equipe. E eu lembro como se fosse hoje, no apartamento da Arlene, no Monte Castelo, eu chorando, abracei ela, né, que eu tinha e tenho um carinho muito grande pela Arlene. Na época até eu chamava ela de mãe, minha mãe espiritual. E eu falei para ela assim, que a equipe não podia acabar, né, que nós tínhamos muito amor um pelo outro. Era uma alegria muito grande de se reunir, de falar de Deus, de levar Deus para as pessoas. E ela me abraçou e falou assim, filha, mas isso tudo tem que acabar, né? Outras pessoas irão servir, nós vamos para outras missões. E eu lembro que eles foram para um retiro, numa van, foram algumas pessoas para esse retiro, inclusive meu esposo estava nesse encontro, eu acho. E lá eles voltaram com a moção do Espírito Santo de que não iria acabar aquele encontro, aqueles jovens, né? Mas iria nascer um novo para Campo Grande,
que seria irmão de Assis. Mas até então ninguém estava entendendo nada, né? A Arlene fala que eu senti antes de todo mundo que Deus tinha algo novo para Campo Grande, para aquela turma de jovens, né? E eu nem sabia, nem conhecia as novas comunidades direito. E eu tenho aqui comigo algo que eu guardei há 20 anos, que é a camiseta da irmã de Assis. Linda, né? Olha só que legal. O amor não é amado. Nós vivemos muito mesmo essa experiência de que o amor não é amado. Meu nome é Marco Antônio, mais conhecido como Marquito. Eu estive na Renovação Carismática por um bom tempo, desde o ano de 1994. E a partir dali, todo o trabalho na minha vida foi se dedicando totalmente a Deus. E a partir daí, teve a equipe jovem diocesana na época de 95, 96, mais ou menos. E eu comecei a participar e ali conheci a Arlene através das minhas viagens, né? Depois nós fomos para uma viagem em Uruaçu, em Goiânia, onde teve um encontro estadual da Secretaria Marcos na época. E a partir dali, Deus começou a tocar em nossos corações no início da viagem. Nós fomos em mais ou menos umas 10 pessoas numa van para Uruaçu. E nessa viagem, nós fomos rezando, cantando, louvando a Deus. E teve um momento de oração muito forte dentro da van, onde Deus nos mostrava em profecia, principalmente que foi comigo. Deus me mostrava uma casa, uma casinha de sapé, no meio de galhos, aonde começava o nosso sonho de construir uma casa, uma comunidade onde todos nós iríamos morar juntos ou servir juntos a Deus neste local. E no encontro que chegamos atrasados, por enquanto quase no final do encontro em Uruaçu, porque a van quebrou, aconteceram muitas coisas. E lá, através do pregador, Deus foi confirmando tudo que nós vimos, tudo que nós vivemos nesta van, durante a viagem. E o William, que era o pregador oficial do encontro, chegou até nós, que nós ficávamos todos juntos, almoçávamos juntos, todo mundo, aquela alegria que vem de Deus. E ele falou para nós que tinha algo diferente em nós, né? E ali já mexeu conosco, né? Poxa, Deus está falando, Deus está querendo mostrar algo a mais. E quando voltamos para Campo Grande, começamos a obedecer a Deus. Alguns já resolveram mudar de casa. Eu já comecei a ver casa, ver tudo para a comunidade e se iniciar, aonde a Arlene, a Carla, o Nivaldo e a Kátia largaram tudo, e o Fábio e o William, né? Largaram tudo para começar essa nova vida, né? De comunidade. Este sonho que Deus falou para nós naquela época. Meu nome é Vicente, eu participei da Igreja Católica, a gente participou da Renovação Carismática com um grupo jovem, e onde deu início a comunidade Irmão de Assis, que foi assim, através de um chamado, uma viagem para Uruaçu, e de lá a gente veio amadurecendo a ideia, já vimos de lá e montamos assim, onde foi assim, realmente a mudança geral das nossas vidas. Então, nesse ponto, para mim foi muito importante, onde a gente veio trabalhar realmente a pessoa mais humana e a parte caridosa, gente, assim, né? O nosso patrono é o São Francisco mesmo, né? E para mim, assim, eu não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer mesmo o que realmente a comunidade fez na minha vida, assim, e tem feito até hoje. Em princípio foi muito bom e tudo era uma questão de desafio. Então, o primeiro aluguel, na época, juntou Arlene, Fábio e William, e mais Nivaldo alugaram uma casa na Terenos, e vão mudar, vão montar e vamos acontecer e deixa Jesus agir. E sei que foi um bando de louco para lá e começou a pintar a casa, decorar, fazer capela. E aí começou a surgir os trabalhos e assim, sempre Deus fortalecendo e dando mais trabalho para a gente ainda.
E a gente começou a amadurecer a ideia realmente ali, e onde se tornou hoje o que veio a ser a verdadeira vocação mesmo. Na época assim da Irmão de Assis, para mim foi realmente diferente, assustador, era meio rebelde, continua até hoje, mas não era só eu, tinha um monte de doido lá, sério mesmo. Os caras falavam, não, vão acontecer, Jesus nasceu na minha vida e vamos fazer caridade. E assim, quebra-pau era constante, e depois você vai editar, eu sei. E é muito bom estar relembrando isso aqui. E depois disso aí a gente veio trabalhar na igreja, né, na Paróquia São José, e num projeto social aqui, onde a gente tentava atender os que vinham procurar a igreja. E na verdade pra gente a gente só veio levar lição de moral de mendigo aqui, e tudo isso serviu para crescimento, cara. Todo dia era uma coisa diferente, todo dia era uma forma de se achar no irmão que você não conseguia ver em si mesmo, que você não conseguia ver em Deus, e usar aquelas pessoas, aliás, elas eram usadas assim pra gente como cano sujo que jorrava água limpa. Então era uma experiência muito grande, assim, um acontecido de Deus na nossa vida, assim, na minha vida em especial, uma mudança tremenda. Quando a gente teve o primeiro contato com os rancenianos, cara, eu era o mais assustado, mais problemático do grupo, porque sempre questionava tudo, era rebelde e tal. Mas para mim aquilo se sentia assim, mais usado. Porque realmente foi a única vez assim, que eu deixei Deus agir, pelo menos um pouquinho de mim, né? Nós tivemos algumas experiências logo no início, que a gente queria ajudar os pobres, levar Jesus para os pobres. Eu lembro como se fosse hoje, nós passamos manteiga em alguns pedaços de pães, colocamos no porta-mala do carro do Edenilson com chá e saímos para Afonso Pena, saímos para as ruas de Campo Grande à procura de pessoas carentes, né? E não achamos nada. andamos, ficamos até meio que frustrados. Gente, não conseguimos achar ninguém. E aí nós encontramos uma pessoa, né? Estava sentado no chão, e essa pessoa, ela estava muito triste, com sentimentos de suicídio. E ali nós demos o pão, o chá, mas além desse alimento, nós demos o alimento espiritual. Falamos de Jesus, falamos o quanto que aquela pessoa era amada. Outra experiência assim que é gravada no meu coração, que eu não esqueço, eram as visitas para os rancenianos, lá no bairro do Nova Lima. Lá nós ajudamos pessoas com a hanseníase e ajudamos na realidade, né? No posto de saúde, ajudávamos as pessoas. Eu fui convidado pela Arlene a participar da inauguração da nova sede, que é onde seria a casa-mãe da comunidade Irmão de Assis. Aí eu pude perceber, pude presenciar a promessa de Deus, o sonho que Deus tinha para aqueles jovens da época, né? Aquela visualização que eu tive, aquela imagem que eu tive, eu cheguei na comunidade, eu até fiquei parado lá fora, porque era a mesma coisa, a mesma imagem que Deus tinha me dado alguns anos atrás, naquela viagem, dentro da van, se concretizando. Que ali era a casa de Deus, o sonho que Deus tinha para nós. Meu nome é Padre Rosenei Pauli, eu sou reitor do Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Campo Grande e também diretor espiritual da obra da comunidade Irmãos de Assis. E aqui, nesses 20 anos, então eu gostaria de retomar um pouquinho a minha história com a comunidade e também com a Arlene. O meu primeiro contato com a comunidade foi na chácara Aconchego, quando, sendo seminarista aqui desse seminário propedêutico e tendo como reitor o padre Emilson José Bento,
como na época ele era o diretor espiritual da comunidade, ele nos convidou para irmos lá, participar do Rumo ao Céu. E nesse retiro, então, eu acabei dando um testemunho vocacional e ali foi meu primeiro contato. Depois, em 2007, no ano seguinte, eu fui para outra casa e comecei a minha teologia. E começando a minha teologia, eu estava no meu último ano de formação e a Arlene, então, começava o seu primeiro ano. E ali nós começamos, então, a nos conhecer e eu, muito admirado com a sua pessoa, com a sua seriedade, com tudo, começamos ali, graças a Deus, por providência divina, uma belíssima amizade. E em 2008 foi ordenado diácono, no início do ano, e nisso Dom Vitório já me pediu para que eu começasse a ser diretor espiritual da comunidade, porque o Padre Milson teve que se ausentar por algum tempo. E aí então começamos esse belíssimo trabalho, e aqui é claro, assumi confiando na providência divina, porque nunca tinha sido diretor espiritual de nada e de repente diretor espiritual de uma comunidade. E claro, por causa disso, no início foi um pouco de sofrimento, a Arlene sabe disso, nós sofremos juntos. Ela comigo, eu com ela e assim por diante, como todas as relações, e também a comunidade sofreu um pouco comigo. Mas o nosso amor foi crescendo, a gente foi madurando um pouco mais essa relação. E eu posso dizer hoje que tenho a comunidade de Irmãos de Assis como a minha família. Lá é um dos meus oásis, aqui nessa arquidiocese, onde me sinto muito bem, é um dos meus refúgios, um dos meus principais refúgios. E a Arlene, minha confidente, aquela que me entende, aquela que conhece a minha vida, os Irmãos de Assis da comunidade, os de vida principalmente, são meus filhos, onde eu os confesso, onde choro com eles, onde rio, onde brinco, onde chamo atenção. Enfim, é uma família que Deus me deu e eu agradeço sempre, todos os dias, a graça dessa comunidade. A Arlene, comunidade, eu os amo e realmente esses 20 anos é uma festa, não só aqui, mas no céu. Porque vocês, e eu aqui me incluo também nessa família, juntos nós estamos procurando fazer a vontade de Deus. Deus está muito feliz com vocês e apesar de tudo comigo também. Que Deus os abençoe, os proteja, os guarde. Um beijo em todos. 20 anos da comunidade Irmãos de Assis. Quanta história eu poderia falar. Eu já afirmo de início, eu sou parte dessa história e o meu sacerdócio tem muito do carisma Irmãos de Assis. Eu sou o Padre Bruno e quando ainda eu era seminarista, tempos idos, ou melhor, antes ainda, quando eu era apenas um jovem de grupo de oração, participando, tocando violão, quando eu via aquele grupinho dos marronzinhos que eu chamava, lá na APA, a Associação Paulo Apóstolo, eu sempre tinha uma admiração de como a comunidade Irmãos de Assis, como eles viviam. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na comunidade era como eles rezavam. Um dia um amigo meu me pediu para a Arlene que rezasse pela minha vocação. Quando este amigo pediu para a Arlene rezar por mim, porque ele dizia assim, olha, esse rapaz aí vai ser padre. E eu era molecão ainda, menino. E o fato é que eles me assumiram para rezar. Já desde 2000, talvez 2001, 2002, tinha esta amizade com a comunidade Irmãos de Assis. Portanto, é só fazer as contas, 2001, 2002, para dizer que eu já estava na história da comunidade. O tempo se passou, entrei para o seminário, estudei com a fundadora no período da teologia, algumas disciplinas, conheci o projeto Rumo ao Céu, me aproximei mais da comunidade e aqui se passaram 20 anos. Como eu disse, eu sou parte dessa história e eu me emociono muito porque eu vejo como meu sacerdócio tem marca e característica dessa comunidade.
Para a minha comunidade Irmãos de Assis, foi um divisor de águas na minha vocação. E agora, com seus 20 anos, a comunidade também entra numa nova etapa, em um novo período. Que durante todo este tempo de luta, batalha, também quantas vitórias, mas as decepções e tristezas ajudaram em um discernimento concreto. Só Deus basta. E é um tempo agora que a comunidade entra confirmando e concretizando o grande amor de Deus pela comunidade Irmãos de Assis. Portanto, vocês membros da comunidade, quem está me assistindo agora, entendam uma coisa: Deus quer a vida de vocês de maneira integral e total, num caminho de santidade e para nunca mais voltar. Nunca mais voltar. 20 anos de história e sofrimento, vocês aprenderam uma coisa: que Deus é único, que Deus basta em tudo e nada mais preenche. Deus, será que precisa ainda baixar do céu para mostrar para vocês, irmãos de comunidade, que esta obra é de Deus? 20 anos que talvez nós atrapalhamos muito, inclusive eu. Chega de atrapalhar o querer e a vontade de Deus. Arlene, você sabe aonde Deus quer o seu sacrifício. E como esta palavra sacrifício tem um sentido na sua vida extraordinário. A cada membro da comunidade, eu digo de coração, novamente eu recordo, viu? Vocês, membros da comunidade Irmãos de Assis, por muitas vezes vocês sustentaram o meu sacerdócio. Quando eu chegava cansado, triste, desanimado, vocês me acolhiam e me acolhem até hoje. Um cuidado com o meu sacerdócio, com a minha pessoa, com o meu ser homem também, com o cuidado da minha vida. Comunidade Irmãos de Assis, nova etapa na vida de vocês, acabou. Um novo período. Voltem para o lugar de vocês. Está escrito no estatuto de vocês que vocês conheceram Jesus e conhecem Jesus na adoração. Precisa voltar aos pés de Jesus da comunidade. Precisa urgentemente. Um grande abraço à comunidade, um grande abraço à fundadora, a cada membro. E saibam que eu os amo muito, muito. E muito obrigado por vocês existirem na igreja, na minha vida. Deus os abençoe. Nesses 20 anos de história, Deus tem me feito rezar as raízes que foram construídas lá no Sacrário da São José, onde eu ainda não compreendia aquele pelicano tirando a carne do coração para dar alimento aos filhotes. E quando Deus foi escrevendo a nossa história, falando que éramos folha ao vento do Espírito, hoje eu olho nestes 20 anos em quantos lugares o Espírito Santo nos levou. E foi assim que Ele foi escrevendo essa história. E assim Deus foi construindo esse carisma. Mudando para Antônio Maria Coelho, montamos uma livraria, atendimos na ação social através do Padre Hervínio na São José, dávamos dinheiro para as pessoas sem entendermos como era aquilo, a pessoa gastava o dinheiro, não viajava, e nós não sabíamos ainda, mas queríamos fazer alguma coisa. A nossa casa inunda de água, molha todos os nossos livros, perdemos dinheiro, fomos parar no Nova Lima, a terra dos leprosos. Pegávamos ônibus 5 horas da manhã para ir viver e ser Irmãos de Assis, porque o nosso trabalho era na recepção, era cuidar dos banheiros, porque éramos equipe jovem e para estarmos no nosso lugar precisávamos pegar o primeiro ônibus, carregando a sacola da livraria porque não tínhamos carro. E que saudades daquele tempo, como era bom aquele tempo. Íamos a pé nas casas dos ancenianos que muitas vezes não queriam ouvir falar de Deus. Voltamos do Nova Lima para nossa casa e Deus, como sempre, soprando esse vento, foi construindo na nossa história
o meu casamento com o D, o Rumo ao Céu, não tanto mais na renovação carismática, mas começando todo esse apostolado que nos trouxe as crianças, que hoje nos traz os casais. E nós começamos há 13 anos o projeto Rumo ao Céu. Que quando eu rezo esses 20 anos, me traz tão forte o que Deus tem construído. E há 7 anos o vento sopra de novo para cá. Nesses 7 anos de batizados, de primeira comunhão, de crisma, de casamentos, de tudo que Deus vai construindo aqui. E na condução do pastoreio do Dom Dimas, ele nos fez ir além do que nós podíamos acreditar que conseguiríamos ir. Com ele, o nosso carisma pôde realmente anunciar o amor que não é amado, onde nós não imaginávamos. Ir onde ninguém muitas vezes quer ir. A Pastoral do Menor, um grande presente de Deus ao nosso coração. E com a Pastoral do Menor, tantos detalhes de amor. E junto o Lar do Pequeno Assis, é claro, antes o Lar do Pequeno Assis. E hoje poder dizer com muita certeza, o pastoreio do Dom Dimas a esse carisma é algo que nos provoca. E não dá para nesses 20 anos que nós celebramos, nesses tempos sendo conduzidos por esse pastor, não dizer obrigado. O seu pastoreio nos enche de alegria e nos provoca a ir muito mais além. Olhar para os 20 anos de Irmão de Assis é olhar lá para trás, para Arlene. Mas eu tenho visto que Deus tem cuidado de nós até aqui. Eu ainda não sei muitas coisas para o próximo ano, para o outro. Mas uma coisa que guardo no coração, no dia que o meu arauto me disse, eu abençoo você a viver essa experiência. Ele olhou nos meus olhos, Antônio Aura, e disse sim, minha filha, Deus te escolheu para ser a fundadora. Não tenha medo. É tempo de agradecer, é tempo de recordar. Fábio William, Carla Maria, se não fosse eles, eu não tinha dito sim nunca. E do meu lado tinha a Cátia, o Nivaldo. Fomos nós, a primeira comunidade de vida. Se eles não tivessem ido, eu não teria vendido os meus móveis, o meu apartamento, as minhas coisas para comprar a beliche. E tantos outros que passaram pela nossa história. A Liane Hudson da Shalom, o Betinho, que era a comunidade Sim, Dom Vitório. Foi o nosso pai, foi quem primeiro acreditou, fazer. Padre Joselito, Padre Hervínio, que nos chamava de gotinhas de amor. Frei Rogério, Frei Anaclésio, foram as primeiras pessoas que nos formaram. Padre Emilson, esses 20 anos não existiriam se tantos não tivessem começado, se tantos não tivessem se consagrado. Muitos foram embora, sim, mas muitos continuaram juntos essa história e foram passando por aqui, colocando cada um tijolinho. Hoje outros estão aqui seguindo esta obra. E quantos hoje que vão chegando, e não importa que mês e que ano, que ajudam a sustentar a árvore, porque trazem o novo, um adubo novo, um vigor novo. E é assim que Irmão de Assis tem sido. Uma árvore frondosa que muitos vão se chegando. Às vezes se chega só para deitar na sombra, mas o deitar na sombra é sustento para o tronco. E é assim que nós celebramos esses 20 anos, na alegria do morrer e nascer de novo todos os dias, na certeza de ser família rumo ao céu, de ser pastoral do menor,
de ser lar do Pequeno Assis, dessa mistura de um carisma que nos faz viver a alegria que vem do coração de Deus todos os dias.